Olá galera, tudo bem? Estamos aqui em mais um Diz aí Tourinho, né, que é o nosso canal, o nosso espaço para debater o Brasil, debater o que está acontecendo com o mundo, para a gente conversar sobre o rumo que a gente quer dar para as nossas vidas aí coletivamente. Na nossa última discussão, a gente falou sobre o Plano Guedes, a construção que estava sendo feita no Brasil ao longo desses últimos anos, que nem é só do Paulo Guedes, ela antecede um pouco o Paulo Guedes aí já, o governo Temer já aponta para esse caminho, mas que nos últimos anos, nos últimos meses, tem sido aprofundado, acentuado de forma muito incisiva com a construção, o discurso e a agenda que tem como representante maior o Paulo Guedes, né, que é o ministro da Economia, chamado de super-ministro do governo do Bolsonaro, e é um cara que vem de uma origem de formação e de visão para a economia extremamente doutrinário, profundamente radical, né, para o campo do ultraliberalismo, de um modo de enxergar a economia que é indiscutivelmente um modo radical, né, e que entende que ao poder público o que deve caber é o mínimo possível, porque eles partem de uma premissa que os governos são inerentemente incompetentes, incapazes, que os bens públicos vão ser geridos de forma necessariamente pior do que os bens individuais, e tem toda uma visão, né, por trás dessa formulação de gente do campo lá do Paulo Guedes, que em última instância é o que a gente tem chamado aí do choque neoliberal, da agenda neoliberal que a gente falou na última discussão. E o fato é que o Paulo Guedes vem apresentando medida após medida, discurso após discurso, que reforça que de fato ele está interessado em refundar as bases do Estado brasileiro, sem no entanto promover um debate propriamente constituinte, né, feito costuma ser quando a gente vai fazer uma grande reviravolta no país. O caminho que o Paulo Guedes aponta para o rumo do Brasil é um caminho francamente contraditório com tudo aquilo que a gente construiu a partir da Constituição de 1988. Né? Ele chama essa construção de economia socialista e atribui boa parte dos males e dos problemas do Brasil a essa agenda de democracia social que a gente tentou construir nos últimos 30 anos. E aí eu acho que é legal a gente tentar compreender então para onde que ele aponta em algumas áreas, né, do campo aí da Seguridade Social, que a gente já debateu um pouquinho aqui, para que as pessoas possam compreender. Vou falar especialmente agora aqui da saúde, que é um bem, né, que pode ser um bem público ou pode ser um bem consumido e adquirido de forma privada. Saúde que no Brasil, desde 1988, foi estabelecida na Constituição que ia ser direito de todos, dever do Estado, ia ser universal, né, e a gente está aí há mais ou menos 30 anos tentando a duras penas construir um sistema público de saúde, e é legal contrapor o que a gente construiu aqui com o que aconteceu em outros países que tiveram a implantação da agenda que o Paulo Guedes propõe na sua radicalidade, né? Por exemplo, o Chile, que é um país latino-americano como a gente, que trilhou um caminho diferente, teve elementos que avançaram muito na economia chilena e outros não. É difícil até comparar com a economia brasileira por ser um país muito menor do que o Brasil, né? A população do Chile é menor do que a população da região metropolitana de São Paulo, mas do ponto de vista da saúde pública é um bom exemplo para a gente comparar, porque enquanto no Brasil, desde 88, a gente começou a construir um sistema público de saúde para todos, universal, inspirado nos grandes modelos de sistemas de proteção social, sistemas sociais democratas e socialistas do mundo. No Chile a gente trabalhou, o pessoal lá trabalhou, né, durante a ditadura do Pinochet, que foi uma ditadura que durou mais de 73 a 1990 ali, né, de ditadura, então foram 17 anos de violento regime que matou, oprimiu muito a população chilena e estabeleceu ali um laboratório das políticas ultraliberais. Quem está acompanhando o que está acontecendo no Chile neste momento sabe que esse é um momento em que o Chile está de pernas para o ar, porque justamente esse modelo que foi implementado a partir de 1973, modelo que foi implementado, feito eu falei, usando de remédios muito amargos, que incluíam a repressão, a violência do Estado, mas também medidas amargas, como por exemplo, uma séria crise de desemprego que aconteceu e assolou o Chile na década de 80. O Chile chegou a ter 21% de desemprego no país no ano de 1983, um dado grave quando a gente pensa então as medidas que foram sendo tomadas para construir o chamado modelo chileno. Não foi isento de grandes solavancos e muitas perdas para o povo chileno ao longo de toda a sua trajetória, né? Mas o Chile é apresentado como um modelo, um case de sucesso dessa agenda ultraliberal e que hoje está em franca contestação. Por quê? Primeiro porque, apesar desses mais de 30 anos de
radicalismo liberal, o Chile segue sendo uma sociedade profundamente desigual, das campeãs de desigualdade em toda a América Latina, né? Aí próximo dos países que tem o maior índice de desigualdade do mundo, na verdade. Surpreendente para muita gente que acha que o Chile se tornou um país, feito o Paulo Guedes falou, parecido com a Suíça. Nada pode ser mais diferente do que o Chile e a Suíça, exceto as montanhas que os dois países têm, que são muito bonitas. Mas o fato é que, além disso, né, também muito diferente da Suíça, uma parcela enorme da população chilena não consegue gozar de garantias e direitos básicos, como, por exemplo, o acesso à saúde. O Chile tem um sistema público de saúde que é bastante desfinanciado, desestruturado, justamente por não haver ali a compreensão de que a saúde seria um direito de todos, que seria provida de forma universal e integral. A gente não escolhe do que nós vamos adoecer. Né? Eu posso adoecer de um problema comum, e aí às vezes até um sistema mais simples vai dar conta de cuidar, ou a gente pode adoecer com causas complexas, que vão exigir tratamentos complexos, né? Então é um fato comum na vida chilena, por exemplo, as pessoas terem que vender bens para poderem pagar tratamentos de saúde. O Chile hoje figura entre os campeões mundiais dos gastos em saúde para poder estruturar e garantir às pessoas atendimento. Em média, o cidadão chileno gasta 35% da sua renda para pagar assistência à saúde. É muito, mas muito mais do que acontece no Brasil, muito mais do que acontece na maior parte dos países do mundo, né? E, inclusive, a discussão sobre uma reforma no sistema de saúde chileno é um dos itens centrais da pauta das manifestações nas ruas no Chile hoje, assim como a questão da previdência, né? Os chilenos também tiveram uma proposta muito radical no que diz respeito ao direito à aposentadoria. Eles acharam que o ideal era deixar a aposentadoria ser gerida por atores do setor privado, do mercado financeiro. Esses atores, durante muitos anos, acharam que esse dinheiro que estava sendo depositado em fundos de pensão era um dinheiro que podia ser usado em operações de risco para poder se multiplicar, etc. No mercado financeiro eram grandes fundos que, portanto, poderiam gerar grandes lucros, a depender de como é que fosse a operação. Mas o fato é que, com a crise do mercado financeiro que começa na década passada e se arrasta por essa década, muitos milhares de aposentados do Chile perderam a quase integralidade das suas pensões, das suas aposentadorias. Então o Chile é um país, né, que tem vários bolsões de riqueza, vários exemplos de setores econômicos que se desenvolveram muito, mas que a população amarga uma situação de ausência de certos direitos básicos, como o direito a uma velhice digna, que é isso que a aposentadoria, em última instância, se traduz, né? Se traduz a um direito que a gente consolida coletivamente, de que quando a gente ficar velho e já não conseguir mais produzir na mesma intensidade que a gente produz, trabalhar na mesma intensidade que a gente trabalha, nós vamos sim ter o nosso direito a bem-estar, a viver bem, a ter dignidade, a poder adquirir os nossos bens básicos para a gente sobreviver. Muitos e muitas chilenos e chilenas, hoje aposentados, idosos, recebem dos seus fundos de pensão muito menos do que aquilo que é necessário para sobreviver e, portanto, acabam tendo que ser amparados pelas suas famílias, né, sustentados por doações, amigos, etc., redes paralelas que são criadas que não tem nada a ver com a aposentadoria. É claro, né? A gente está falando aqui de uma situação, parece até que no Brasil nós estamos vivendo mil maravilhas, que o sistema de saúde, o sistema de previdência brasileiro é perfeito, é excelente, porque a gente fez um outro caminho. É evidente que não. O Brasil, indiscutivelmente, tem problemas muito profundos no seu sistema de previdência, desigualdades grandes, setores que acumulam déficits importantes e que acabam prejudicando o orçamento da Seguridade Social para serem financiados. Então, são pequenas áreas em que a gente tem previdências muito elevadas, aposentadorias muito elevadas, e a população, de modo geral, sobrevive com aposentadorias bastante magras, mas ainda indiscutivelmente melhores do que o que a gente vive no Chile hoje. A gente sabe o tanto que a política de previdência social nesse país é arrimo para muitas famílias, é garantia de dignidade e de sustento para muitas milhões de famílias no Brasil. E o Sistema Único de Saúde não dá nem para falar também, né? Porque o Sistema Único de Saúde, o SUS, com todos os seus defeitos, com a falta de recursos, né, crônica com a qual ele vive, com todos os problemas que a gente sabe que ele tem, se tornou o maior sistema público de transplantes do mundo, tem o maior programa mundial de imunizações, faz bilhões de procedimentos de saúde a todos os anos, tem problema importante com as filas, que são severas e são graves, né, mas a gente sabe que o cidadão, uma vez que acessa os serviços do SUS, de modo geral, recebe tratamento, mesmo que seus problemas sejam problemas complexos, problemas caros. Então a gente sabe que a maior parte, por exemplo, dos tratamentos
de quimioterapia para câncer no Brasil são feitos pelo SUS. A gente sabe que tratamentos de hemodiálise, por exemplo, que são tratamentos caros, crônicos, complicados, são feitos pelo SUS, além dos milhões de brasileiros e brasileiras que são atendidos nos postos de saúde, nos hospitais públicos. 95% ou até mais do atendimento de urgência e emergência, por exemplo, acidentados em acidentes automotivos, pessoas que sofrem infartos, derrames e outras causas agudas de adoecimento, são atendidos no Sistema Único de Saúde, no SUS. Então o SUS, com todos os seus contratempos, é um grande feito, uma grande conquista civilizatória para o povo brasileiro. E aí que entra o corte de novo, né? Feito eu falei, nós temos lado e a gente quer sempre demarcar os cortes entre a agenda Guedes e a agenda que a gente quer ver implantada para o Brasil. A gente decidiu então, na Constituição de 88, que a gente ia construir sim saúde pública, educação pública, o direito à previdência para todos os brasileiros e brasileiras e não só para quem pode pagar. Porque, veja, em última instância, o que a agenda do Paulo Guedes propõe de desconstrução e de construção por cima é a gente sair dessa conceituação de que nós vamos fazer grandes sistemas públicos universais que vão assegurar certas garantias básicas para todos e todas e passar a oferecer de forma diferenciada para setores diferentes da população ofertas mais ou menos qualificadas ou até mesmo ausência de ofertas em várias dessas áreas. No caso da saúde, por exemplo, o que ele compreende e trabalha é uma compreensão de que quem puder pagar vai ter mais e quem não puder pagar vai ter menos ou quase nada. É nesse ponto que a gente se diferencia muito profundamente, porque a gente sabe que o direito à vida não pode ser mediado pela renda de cada um e cada uma. Não é justo que as pessoas, por terem nascido pobres, por terem pouco dinheiro, por terem uma história de insucesso econômico, não tenham direito a serem tratadas quando adoecem. Feito acontece em vários países do mundo, como é o caso no Chile, né? Então fica muito clara a diferença entre tratar certos bens como saúde, previdência, como mercadorias e tratá-los como direitos. Agora, o Paulo Guedes, o Jair Bolsonaro e outros que estão construindo esse processo sabem perfeitamente que, em que pese todas as críticas que existem a esses sistemas que a gente construiu no Brasil, a aposentadoria, o sistema de saúde, né, esses sistemas são patrimônios da população brasileira e que propor e desconstruir esses sistemas da forma como ele vem propondo que seja feito, não é uma coisa que vai passar e vai acontecer sem que haja uma reação social, sem que os setores que discordam veementemente disso se manifestem publicamente, né, protestem de maneira contundente. Eu acho que é por causa disso que o Paulo Guedes faz declarações, e outros agentes do governo Bolsonaro também já fizeram declarações similares, como essa de que não deve se surpreender, a população não deve se surpreender se por acaso for necessário apresentar um novo AI-5, né, o ato institucional número 5, que é o ato da ditadura militar brasileira que estabeleceu a linha mais dura, mais violenta da ditadura militar brasileira, igualzinho aconteceu no Chile, né? É muito interessante o Paulo Guedes falar isso, porque no fundo eu acho que ele sabe que implementar um modelo para um país tão desigual feito o Brasil, tão desigual como é o Chile, ultraliberal e que desrespeita os direitos básicos de sobrevivência das pessoas, é uma coisa que é muito difícil de ser feita sem que haja uma forte contestação social e sem que os atores que fazem esse tipo de coisa enfrentem então uma forte resistência. E aí ele sabe que esses atores acabam recorrendo sempre, por perderem as maiorias populares, por perderem apoio popular, recorrendo à força. E é isso que está, em última instância, sendo dito pelo Paulo Guedes quando ele fala do AI-5. Ele quer dizer que, na verdade, avesso à democracia, feito ele já sugere ser, se houver uma forte contestação às políticas que ele pretende implementar, tanto ele quanto outros agentes do governo consideram natural que seja usada a força do Estado para impor, mesmo que violentamente, essa vontade ao povo brasileiro. Nós não podemos sequer tolerar uma colocação dessa por parte de um agente que foi eleito pelo povo, feito o Jair Bolsonaro, e que indicou os seus ministros, como é o caso do Paulo Guedes, né, depois de um processo intenso, por exemplo, que nós vivemos nos últimos anos, de mobilização popular nas ruas, de atores de direita, de atores de esquerda. O Brasil viveu um processo muito intenso de mobilização de rua nos últimos 4 ou 5 anos, e não houve, é importante colocar, em momento algum, né, depois ali de 2014, quando o processo do golpe começa a se consolidar, nenhum momento em que o governo federal, por exemplo, que estava sendo criticado pelos protestos em rua, tivesse optado por colocar forças de segurança, polícia, para bater em manifestante, para prender manifestante que estivesse lá criticando a presidência da República, criticando os ministros do governo federal. Agora, né, em que as ruas, inclusive, estão infinitamente mais calmas do que estiveram nos últimos anos, porque sabe que está implementando um projeto antissocial, antipopular, o Paulo Guedes já avisa que se tiver gente na rua, eles vão
na verdade, trabalhar com a lógica da violência, com a lógica da imposição. É muito grave isso, né? Mostra mesmo que essa turma não tem disposição para fazer uma construção democrática. A construção democrática sempre é, sim, mais difícil, né, para os atores que estão no governo, porque implica na distribuição de poder, no compartilhamento de poder, no estabelecimento do diálogo entre as partes divergentes e diferentes, né? Eles têm realmente essa compreensão de que, para eles, os seus fins, justificam qualquer meio, e isso é intolerável, e essa talvez seja a parte mais perversa dessa agenda Paulo Guedes, né, que é uma agenda antissocial e que se propõe tranquilamente a matar o povo brasileiro para ser bem implementada. Muito bom ter vocês aqui acompanhando com a gente essa jornada de discussão, de debate, né? Quero que vocês que estão nos assistindo contribuam, fazendo sua crítica, dizendo o que você pensa, o que você achou dessa discussão, né, dessa agenda Paulo Guedes. E aí, qual que é o caminho que a gente constrói então? Ajuda a gente a pensar. Escreve nos comentários, sugere temas, sugere olhares para a gente dar para essas questões todas, porque são todas questões muito complexas, e vem debater com a gente. Para isso, clica aí no botãozinho inscrever-se, clica lá no sininho para saber quando a gente subir vídeo novo e venha participar desse nosso espaço que é para ser democrático, porque é disso que a gente gosta. Valeu!